Fala galera, estamos aqui de novo continuando o nosso assunto de polinômios e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre as equações polinomiais ou equações algébricas. Em algumas situações, pessoal, a gente vai ter um problema qualquer que a gente vai desenvolver a ideia do problema e acabar descobrindo que quando a gente desenvolver ele todo, fazer as contas necessárias, a gente vai obter uma expressão algébrica que é um polinômio. E a gente tem que saber como resolver equações baseadas numa fórmula que é um polinômio, tá, gente? E essa ideia de equações polinomiais, ela está diretamente associada à ideia de descobrir as raízes de um polinômio. Isso é muito importante na matemática, a ideia das raízes de uma função. E a gente sabe que quando a gente está calculando raízes de uma função, a gente tem a fórmula dela aqui, a gente sempre iguala ela a zero. Por quê? Porque a gente quer descobrir quais os valores que a gente substitui no lugar do x para dar zero. Isso acabou se tornando então uma equação, tá, gente? Descobrir o valor de x para que esse negócio todo dê zero, tá, gente? E aí, então, a primeira coisa que a gente tem que saber é a ideia do teste da raiz. A gente já fez isso em várias outras fórmulas de função, mas quando a gente tem um polinômio, a ideia é absolutamente a mesma, tá, gente? Então, para saber se o 1 é raiz, basta a gente substituir o 1 no lugar de todos os x dessa fórmula aí, desse polinômio, e a gente dá uma olhada se no final das contas isso vai dar zero. 1 elevado a 4, 1. Menos 3, que multiplica 1 elevado a 3, que é 1 também. Mais 2, que multiplica 1 elevado a 2, que é 1 também. Menos 1, mais 1. Aqui a gente tem um 3 vezes 1, que dá 3. Mais 2 vezes 1, que dá 2. Menos 1, mais 1. E aqui, pessoal, agora é só a gente juntar todos os números. Menos 1 mais 1 acaba se cancelando um com o outro. 1 com 2, 3. Menos 3, 0. Então, de fato, esse 1, ele é raiz desse polinômio aqui em cima. Tá, gente? Então essa é a ideia. Encontrar raízes. É por isso que a gente resolve as equações polinomiais que podem aparecer num problema qualquer. Tá, gente? Só que aqui a raiz foi dada. Como que a gente faz quando essa raiz não é dada? Quando a gente tem que de fato descobrir ela, a gente resolve essa equação. E dependendo do grau dessa equação, vai dificultando como a gente resolve essa situação. A gente já sabe há muito tempo como que a gente resolve polinômios, equações polinomiais de grau 1 e de grau 2. Essas a gente sabe tem um tempinho. Quando a gente tem uma equação de grau 1, fica simples, gente. Basta a gente fazer aquela ideia de isolar o x que a gente descobre qual é a raiz. A gente tem esse polinômio 3x menos 6 de grau 1, igualou ele a zero, e agora a gente simplesmente isola o x. Então, a gente tem que a raiz dessa equação é 2, beleza? Quando a gente tem uma de grau 2, a gente sabe fazer aquele processo do delta e do Bhaskara. Calcula delta e calcula Bhaskara e acha as duas raízes dessa equação. Então, vamos calcular primeiro o delta. A gente tem que b é menos 5, então fica menos 5 ao quadrado, b ao quadrado, menos 4 que multiplica a, que é 1, vezes c, que é 6. Menos 5 ao quadrado, 25 positivo, menos 4 vezes 1 vezes 6, que é 24, a gente encontra o delta igual a 1. Jogando na fórmula de Bhaskara, a gente tem menos b, é o menos 5 com sinal invertido, 5, mais ou menos raiz de delta, que é 1, sobre 2 vezes a, que também é 1. Isso dá pra gente 5 mais ou menos 1 sobre 2. E aí a gente bifurca, é daí que vem as duas raízes, porque com uma a gente soma o raiz de delta e com outra a gente subtrai o raiz de delta, obtendo então duas raízes. 5 mais 1 sobre 2 é 6 sobre 2, 3. E 5 menos 1 sobre 2 é 4 sobre 2, 2. Então, as raízes do polinômio de grau 2, x ao quadrado menos 5x mais 6,
são 3 e 2, beleza? Observem, pessoal. Esse aqui era um polinômio de grau 1. A gente obteve uma raiz. Aqui é um polinômio de grau 2. A gente obteve 2 raízes. E isso não é uma coincidência, tá, gente? O número de raízes sempre vai bater com o grau do polinômio. Se o polinômio ele tem grau n, ele vai ter n raízes, beleza? Essa é a ideia. Com uma observação importantíssima, gente. Observem essa equação do segundo grau aqui, esse polinômio do segundo grau. Quando a gente resolver isso aqui, quando a gente fazer delta e Bhaskara, a gente vai encontrar o x1 igual a 1 e o x2 igual a 1. A gente pode pensar o seguinte: pô, professor, essa equação, esse polinômio de grau 2, ele só tem uma raiz, o 1. Só que, na verdade, como a gente encontrou ele 2 vezes, a gente fala que esse 1, ele é uma raiz dupla. Beleza? É como se ele valesse por 2. Então, as raízes são 1 e 1. Ou então, a raiz é 1, contando como sendo uma raiz dupla. A gente pode ter, então, esse caso de multiplicidade das raízes. A gente pode ter uma raiz tripla, uma raiz quádrupla e assim diante. Não deixa de furar esse negócio aqui do número de raízes, tá, gente? Por mais que eu tenha só um número aqui, essa raiz 1 ela vale como se fossem 2 raízes. Ela é uma raiz dupla. Beleza? Então tá, pessoal. Esse negócio do número das raízes aqui, ele é decorrência do que a gente chama de teorema da decomposição. Isso aqui vai ser muito importante para a gente encontrar as raízes dos polinômios acima do grau 2, do grau 3, do grau 4, do grau 5. Eles não têm uma fórmula para resolver. Então a gente vai ter que recorrer a essa ideia do teorema da decomposição, porque a gente só sabe resolver grau 2 e grau 1. Grau 3, grau 4, na faculdade, no curso de matemática, existem algumas fórmulas para resolver. E também no ensino médio existem algumas coisas que podem facilitar a obtenção de alguma raiz. Só que a gente não vai ver isso, a gente vai ver mais a questão da teoria para facilitar a resolver uma equação polinomial, tá, gente? E o teorema da decomposição diz o seguinte: quando a gente tem um polinômio de grau n, a gente pode separar ele em n fatores. A gente vai ter o an aqui separado, não vamos contar ele como um fator, e a gente vai ter vários binômios desse jeito assim, ó. X menos R1, quem é esse R1? É a primeira raiz. Vezes x menos R2 é outra raiz, até que a gente tenha a última raiz, x menos Rn. Então, a gente vai separar em vários fatores, cada um com uma das raízes do polinômio. R1, R2, R3, R4 e o seguinte. Tá, gente? Todo polinômio a gente consegue fazer isso. Beleza? Vamos dar uma olhada nisso. Eu sei que essa formulazinha ela parece complicada, mas quando a gente olha nos exemplos fica um pouquinho mais fácil. Observe esse polinômio aqui, gente. X ao quadrado menos 5x mais 6, que é o polinômio que a gente resolveu aqui. A gente sabe que as raízes são 2 e 3. Vamos colocar justamente nessa fórmula. A gente tem que montar um termo para cada raiz. Lembrando que, como tem esse menos, a gente vai sempre trocar o sinal da raiz, beleza? Então, o termo para essa raiz 2 vai ser x menos 2. O termo para essa raiz 3 vai ser x menos 3. Como o A2 aqui, o maior A, é 1, então vai ser 1, eu nem preciso colocar. Olha o que acontece quando a gente faz o chuveirinho e desenvolve essa multiplicação aí. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x, menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes menos 3, mais 6. Junta os termos de parte literal igual, menos 3 com menos 2. A gente vai descobrir x ao quadrado menos 5x mais 6, que era justamente o nosso polinômio original, tá, gente? Isso é para mostrar que essa decomposição aqui nos fatores,
ela de fato não está modificando o polinômio. A gente pode escrever ele desse jeito que a conta está dando a mesma coisa, tá, gente? Essa é a ideia de transformar alguma coisa na matemática. Quando a gente sai manipulando algebricamente, a gente está modificando a forma de escrever, mas numericamente aquilo continua a mesma coisa. Beleza? Vamos ver mais 2 exemplos, pessoal. Aqui é só para eu treinar vocês em como proceder quando tenho 0 como raiz. Uma raiz é menos 3. Inverte o sinal, então a gente coloca como x mais 3. Uma raiz é 0. Então, o fator seria x menos 0, ou simplesmente x. Por fim, a última raiz é 2, a gente vai colocar como x menos 2. O maior a é 2. Lembrando que não é o valor, tá, gente? É o a, é o coeficiente do maior expoente. 2. Se a gente faz o desenvolvimento disso, obtém novamente aquele polinômio, beleza? E por fim, pessoal, a gente tem um polinômio de grau 4 aqui que tem a raiz 1 dupla, a raiz 3 e a raiz menos 2. Quando a gente tem uma raiz dupla, pessoal, basta a gente colocar o fator 2 vezes. Então fica x menos 1, x menos 1. O 3 é a outra raiz, x menos 3. O 2 é a última raiz, x mais 2. E o maior a n é o 1 aqui, então fica por isso mesmo, tá, gente? Então, essa é a ideia. Nos próximos vídeos a gente vai ver como que essa fatoração, como que essa decomposição vai funcionar pra gente, beleza? Pra que ela serve, como que ela vai facilitar a ideia de descobrir algumas raízes, tá, gente? Mas, por enquanto, essa é a ideia, tá? Lembrar que as raízes aparecem na decomposição com o sinal trocado e a gente tem que sempre lembrar de colocar o maior a, o a do maior expoente, o coeficiente do maior expoente, a gente tem que colocar do lado aqui junto com os fatores das raízes. E quando a gente desenvolver isso aqui, a gente acaba descobrindo o polinômio original, beleza? Então é isso, galera. A gente fica por aqui nesse vídeo. Daqui a pouco tem mais. Um abraço, até a próxima.